Olá, boa noite, bom dia, né? Opa, deixa eu ajeitar direitinho aqui as coisas. Por quê? É o seguinte, eu tive um contratempo e no horário combinado eu fiquei com dificuldade de apresentar o estudo. Mas como muitos assistem depois, agora que as coisas se acertaram, eu vou fazer o estudo e deixar aí para vocês, né? Para cumprir meu compromisso, porque são 22h54, então é na quarta-feira ainda, tá faltando uma hora para quarta-feira, né? Para quinta, como se diz, para quinta-feira tá faltando uma hora. Então vamos lá, né? Senhor Jesus, amigos espirituais, responsáveis por este grupo, responsáveis por esta tarefa, nós rogamos a proteção e o amparo. Nos ajude, Senhor, no sentido de realizarmos esse trabalho da melhor maneira possível, vencendo as nossas limitações e as nossas dificuldades. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, provavelmente, nós estamos aqui no capítulo 8. E eu achei muito interessante que no capítulo 7 a gente viu a questão dos processos obsessivos e aqueles processos onde que o espírito induz a outra a cometer o suicídio. E aí, falando que no plano espiritual é considerado uma falta grave, né? Você induzir a pessoa a fazer isso, ou no caso encarnado, né? E aí eu fui ver, aconteceu que eu vi no Código Penal Brasileiro, no artigo 122, ele tem essa punição para aqueles que induz ou incita uma pessoa a cometer suicídio. Então, na lei brasileira já tem esse código, né? E aí, esse capítulo 8, ele, da primeira parte do livro Dramas da Obsessão, onde que vai trazer a história de Leonel e os judeus. Esse capítulo 8, ele é assim... Eu já coloquei o link para vocês lerem. É um capítulo assim muito triste, né? Por quê? Porque nesse capítulo vai trazer a explicação de como que Roberto fez para poder... alcancei uma alma generosa para estar aqui comigo. Como que Roberto agiu para poder retirar os judeus de lá, né? É algo assim muito triste da gente... Boa noite, Eva. Da gente ver, né? Então vamos lá. A primeira intenção era afastar os obsessores responsáveis pelos acontecimentos, né? Por quê? Porque se tratava, na verdade, de uma pequena falange. Boa noite, Roseni. Tratava-se de uma pequena falange de poderosos inimigos invisíveis. Um pai e os seus 3 filhos varão. Então, era uma família perseguindo outra família. Então, eles eram israelitas, né? Típicos dos meados do século XVI em Portugal, né? Essa história, ela aconteceu, essa perseguição, ela se iniciou toda lá em Portugal. Por quê? Eles, pela roupa, pela indumentária que eles apresentavam, eles mostravam ser assim...
uma classe social, né, da época, porque eles estavam muito apegados naquela vida, e aí, pelo tudo que aconteceu, então eles ainda traziam ainda no seu perispírito, pressionado pelas forças realizadoras do pensamento, se apresentavam exatamente idêntico aos seus envoltórios humanos de 4 séculos antes. Então, o que acontece? O perispírito, que é o revestimento do espírito, ele é plástico. Ele tem várias propriedades, as mesmas propriedades que tem na matéria, tem no perispírito. E a forma que se apresenta é de acordo com a vontade. É o pensamento que molda a roupagem do espírito no plano espiritual. Ele pode se escolher vestir do jeito que quiser, a aparência que quiser. Então, por isso que nós vamos saber que a coisa mais difícil que existe é a gente ter a certeza de com qual espírito a gente está falando. Porque eles podem se apresentar da maneira que desejarem, né? E aí, como se diz. E Dr. Bezerra de Menezes fala aqui que eles, pela indumentária deles, eles, se fosse hoje, né, ia achar que eles estavam preparados para uma festa de fantasia. Então, o que acontece? A coisa mais triste que tinha era que o corpo deles também apresentavam as marcas do suplício, as marcas de tudo que eles passaram, né? Então, era bem triste a aparência que eles apresentavam, né? E aí, o que acontece? O Roberto, ele já havia tido uma existência lá em Portugal, ali na Espanha. Então, seria fácil para ele, de repente, usando os recursos, né? Porque o que acontece? Espíritos assim com uma evolução, eles podem, através da força do pensamento, retroagir ao passado com as suas próprias forças mentais. É como, vamos dizer assim, como se fosse uma regressão de memória. E assim, pela radiação da própria vontade, o espírito se apresentar de acordo com aquela vida que ele teve. E no caso, o Roberto, ele já tinha tido uma vida como lá naquela região, ele já tinha tido uma vida como judeu, e ele também tinha passado vivido ali na região da Andaluzia e perseguido também pela Inquisição. E aí, como se diz, então ele já compreendia a situação, né? E assim ele se transfigurou, Roberto se transfigurou, ele deixou-se materializar conforme assim era a circunstância e entrou pela residência de Leonel. E aí, aqui Dr. Bezerra de Menezes fala que a residência era como se se afigurava como choro e ranger de dentes. Ele vira e já cumprimenta, né? Que Moisés e os profetas te guardam nos teus. Esse foi o processo que ele arranjou para chegar até o judeu,
E aí, pela roupagem que ele se apresentava, Roberto viu que ele era um rabino e tratou ele com aquela toda deferência, aquele respeito que deveria se tratar um rabino. E começou a conversar com ele e falando com ele que ele, e ele pelo cumprimento, pela má forma que ele cumprimentou, pela indumentária dele, o judeu reconheceu nele um irmão de raça e começaram a conversar. Aí ele vira e fala, eu trago notícia da Esther. Primeiro perguntou, quem que é, de onde és, como te chama, o que vem. Aí o Roberto foi e falou, não, eu sou da Andaluzia. E eu acho muito interessante, gente, que eu tenho muita vontade de conhecer aquela região ali, que é o norte de Portugal, na divisa com a Espanha, ali a Andaluzia. Nossa, é muito, muito interessante lá. Onde que teve também a questão, assim, os ciganos ali naquela região, os judeus, né, os mouros, era uma região, assim, de muita história, né, a região da Andaluzia, que é a divisa da Espanha com Portugal. Aí ele vai e fala assim, não, eu venho lá da Andaluzia, chamo Miguel e trago-te uma mensagem de paz e de amor. Aí fala assim, a par da minha visita pessoal com o convite. E aí, só que ele não prestou, o judeu não prestou muita atenção nele, assim. E aí ele vira e fala assim, mas você também é perseguido? Você já sabe o que é isso e tal? Aí Miguel vai, aí o Roberto, que agora se apresentava como Miguel, fala assim, não me persegue, isso já passou com o tempo. Eu peguei a égide do grande Rabone. Ele não poderia falar que era o Cristo, porque seria entrar muito em choque com a crença dele. E a finalidade do Roberto ali era chegar até o coração daquele judeu, né? E aí ele falou assim, não, ele me protege e eu vim aqui te convidar em nome da sua sobrinha Esther. E ela pediu para mim visitar, dizer que ela tá bem. E aí? Que a gente sabe tudo que você passou, que você foi torturado, que você sofreu 1000 injúrias, tratos cruéis. E eu vejo que você precisa, assim, de um repouso, de consolação. Aí o judeu vira e fala assim com ele. Tem sido, meu jovem andaluz, porém como me conheces? Conheço-te e aos teus através do relato de Esther. Ela mandou-me a ti. Aí esse nome 2 vezes pronunciado, ele já, como se diz assim, deu um choque na alma dele. Por quê? Trouxe uma lembrança boa para ele. E aí, esse jovem hebreu, ele já tinha mais 2 jovens que estavam acompanhando ele, que também estava apresentando aquele estado de alguém torturado, a crueldade, a maldade na época das torturas da Inquisição é algo que muito triste mesmo. Era onde o ser humano mostrava o seu pior, né? Em nome do Cristo. Essa que é a questão. E aí um dos jovens que estava com ele pergunta, mas aonde que está Esther? Ela é a minha prometida, desapareceu para sempre. Os miseráveis raptaram-na, esconderam-na por torturá-la e vilipendiá-la em nossa presença. Porque o negócio era tão assim, tanta perversidade, e o povo ainda acha que o mundo tá ruim, né?
Era tanta perversidade que eles faziam as maldades todas assim na presença do outro para ver o que estava fazendo com seus entes queridos, né? E aí e começaram todos eles a interrogar para saber onde que ela estava. Aí ele virou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, aonde que ela tá, eu não... Ela tá bem próximo, mas é vocês que tem que ir lá, né? Ela não pode vir aqui. Ela tá protegida e ela pediu para me vir aqui buscar vocês, para irem lá. Aí, porque diante de tudo aquilo que ela tinha vivido, ela havia perdoado as pessoas que fizeram aquilo com ela. Então ela estava numa condição diferente. Isso ele falou para ele. Aí pergunta assim, aí vou ler para vocês, ó. Para dizer-te a verdade, jovem Patrício, fui perseguido. Sim, porém hoje já não sou. No momento revi das ofensas outrora suportadas. E tu sabes, pois que és um dos nossos, que por muito eu me dedique a requintar a vingança, não chegarei a ofendê-los ou fazê-los sofrer tanto quanto eles a nós outros os têm feito. És judeu, meu jovem andaluz, e não ignoras o que em Portugal e na Espanha o Santo Ofício há realizado contra nós. E aí, ele aproveita a oportunidade e diz assim, quer dizer então, Rabino, que esses de quem você te vingas hoje, isto é, o Leonel e a sua família, pertencem ao Santo Ofício? Ou à Inquisição em Portugal? E que o drama que neste cenário entrevejo tem origem nesse remoto tempo? Essa postura dele foi para trazer ele para a realidade do momento presente, né? Porque eles estavam no Rio Grande do Sul, né? Então, por isso que ele trouxe para ver se traz a mente dele para o momento presente. Por quê? Quando os espíritos eles entram nesse processo de vingança, de perseguição, eles paralisam, a mente deles paralisam ali naquela época e naquele momento. Eles não conseguem perceber que o tempo passou, essas coisas todas não. Porque no plano espiritual a nossa vida é mental, né? E aí, o que acontece? Ele vai e fala assim, remoto? Como assim? Mas foi ontem mesmo. Olha como que a mente dele estava presa na situação. Ele ainda achava que Portugal estava sob o domínio estava sendo governado por o rei Dom João III. Aí ele fala, nossa, eu ainda estou ferido, também meus filhos, arde minhas queimaduras, magoa-me, sangra os dedos. E ele foi descrevendo tudo aquilo que ele estava sentindo. E ele não conseguia perceber que o tempo já tinha passado. Parecia que havia sido ontem, tudo que ele viveu. E aí, o que acontece? Ele vai e fala assim, mas tem hora que eu tenho a impressão que já passou muito tempo, mas ao mesmo tempo tudo parece ser recente. Então ele estava dentro daquele processo que tinha hora que percebia, tinha hora que voltava, vacilando, né? E aí o que acontece? Ele começa a narrar aqui no livro como que os suplícios que eles faziam com ele, a questão do uso da máscara, porque quando eles iam torturar, eles tinham uma roupa preta que eles vestiam,
que deixava os olhos, o nariz e a boca. É um capuz para tampar, né? E esse tribunal era lá em Lisboa, né? Essas túnicas negras, tanto é que Dr. Bezerra de Menezes fala que esses grandes vingadores, né, no plano espiritual, eles plasmam para eles essas roupas pretas assim, tampando o rosto, essas coisas todas. Aí ele vira e fala assim, não, eu tô aqui e eu já tentei jogar um lá no meio de um bicho com cheio de perna, que no caso era o trem de ferro, né? Mas só que ele foi salvo. Agora, quanto o outro, aí ele vai citar o nome deles. Fala assim, no caso Leonel, ele fala, não, eu até mexia molinha lá para ajudar. E a outra moça, que agora tá no corpo de mulher, ela eu dei o remédio. E até agora ela fica, toda hora que ela me vê, ela fica espumando, fica correndo, fica escondendo, igual quando eu fazia. Como foi no dia lá que eles entraram lá na minha casa para me perseguir. E a gente vai ver que, principalmente, a jogada deles nessa perseguição dos judeus era mais interesse material, porque eles tinham muito dinheiro. Então, eles arranjavam essa história toda para tomar posse do dinheiro deles, né? E aí, ele vai falando que ele tinha hora que tinha vontade de pegar isso e levar lá para os infernos. Mas ele não. Mas às vezes ele ia lá para pegar a ideia de como que ia fazer maldade com os encarnados. Mas ele queria mesmo deixar isso lá no inferno. Mas não conseguia. Aí ele vai falando que a vingança dele era fazê-lo, todos da família, se tornar suicida, né? E que ele estava comemorando que já tinha conseguido 2 suicidários e o terceiro foi salvo. E aí, o que acontece? Dentro dessas histórias, os dois vão conversando, ele vai contando, vai descrevendo, vai falando o nome deles. E fala assim, não, eu conheço ele porque ele tentou esconder de mim, vim como mulher, mas ele mancava, sabe? Eu descobri, por causa do defeito físico, ele achou ele. Porque o defeito físico era tão profundo que passou de uma encarnação para outra, né? E ele vai falando que aquela família lá, tudo era da casta sacerdotal, que era que perseguiram eles. E por isso ele estava ali. Então, o que acontece? Nesse capítulo, a gente fica mais dentro dessa questão de conhecer um pouco, primeiro, sobre como quando está preso no ódio, na vingança, o espírito ele fica revivendo aquelas situações. Aí ele conta sobre como ele estava se sentindo, e aí ele vira e fala assim, negócio seguinte, vamos, por quê? Eu tenho uns amigos, vão lá para você ver a Esther. A intenção dele era tirar ele da casa, mas dentro dessa persuasão, para ele sair de boa, tranquilo. É como se mudasse o interesse dele para outras coisas, né? E mostrando que
ele mudando de pensamento, com certeza ele iria encontrar Esther, porque na verdade ele já tinha consciência que tinha desencarnado, que ele era um espírito. Ele já sabia que ele era um espírito, que ele não era uma pessoa encarnada. Ele já tinha essa consciência. Mas quanto à questão do tempo e espaço, ele não tinha consciência, né? E aí a gente vai ver, olha só, vou ler aqui para vocês. O chefe dos ofensores aqueceu, talvez premido por uma vontade superior, interessada em conceder-lhes ensejo para a emenda de princípios, e certamente vencido pelo desejo de rever Esther, sua sobrinha, igualmente supliciada e morta pelo tribunal da Inquisição, a qual, no entanto, jamais pudera reencontrar. Desde 4 séculos, uma vez que ela soubera desde muito acolher-se sobre a inspiração do bem e do amor, perdoando aqueles que a haviam torturado no passado e, portanto, afinizando-se com a luz. Então, o processo que Roberto arranjou para tirar o judeu de lá foi trazendo essa boa lembrança dele, essa ligação dele com a sobrinha, para fazer ele por um minuto pensar em algo diferente e desconectar da situação de tudo aquilo que ele passou, né? Então, como se diz, é muito triste tudo isso. Por isso que nós acreditamos na reencarnação. Por quê? Uma situação dessa, de tanta dor e de sofrimento, com certeza tem um motivo, tem uma razão de ser, tem algo para acrescentar, né? E assim encerra o capítulo 8. Ele tem muitos pormenores das torturas, como era feito, é o estado que ele encontra, mas eu acho que, de certa forma, não irá acrescentar para nós, não. Quem quiser ler melhor, dá uma olhadinha lá. Porque quando o Dr. Bezerra de Menezes narra, é para tocar as fibras do nosso coração e fazer-nos refletir a respeito do sofrimento, que o sofrimento ele continua na vida imortal. Então, que é só o perdão, é só o amor que é capaz, sim, de nos libertar. A morte não nos liberta de nada. Essa que é a questão. E se a gente não cultivar o perdão, o entendimento, mais preso a gente vai ficando na matéria, né? Então, basicamente, esse capítulo 8 traz a respeito do espírito ficar apegado ao que aconteceu, o espírito, a forma que ele apresenta, mostrando toda a sua dor e todo o seu sofrimento, e dar início a gente conhecer como se iniciou aquele processo de vingança e que ocasionou o suicídio do pai e da filha desse grupo familiar, né? Então não foi algo por acaso, tem uma história ali que levou tudo a chegar ao ponto que chegou. Mas é importante a gente compreender que, se nós estamos encarnados, é para nós buscarmos fazer diferente e pedir a Deus para que a gente possa, sim, nos reconduzir, refazer os nossos caminhos, ressignificar a nossa vida, né? E buscar meios de cada dia sermos pessoas assim melhores, vigiar os nossos pensamentos, né? E é isso.
Oi, amiga, é Vanilde, né? Eu tive um contratempo e acabei que ficou meio difícil para mim aparecer aqui às 9 horas, mas eu apareci e já fizemos aqui a questão do capítulo 8 sobre do capítulo 8 da primeira parte, aonde que esse capítulo 8, igual eu tô falando pro pessoal, ele vai narrar mais no sentido de nos mostrar a situação do judeu, dos filhos dele, e mostrando a responsabilidade também daquele grupo familiar sobre a situação que ele se encontrava. Então, aquela vingança, ela não era por acaso, tinha sim muita dor e muito sofrimento. E Roberto se vestiu, né, através da força do pensamento, ele voltou à mente a uma vida que ele teve em Portugal, que ele era judeu, e pegou aquela característica para chegar até o judeu. Eu acho muito legal isso, e a gente fica assim, esperançoso no sentido de que do cuidado e o carinho que a espiritualidade tem com a gente, né? O amor que eles têm para cuidar cada um de nós. No caso lá, eles podiam chegar lá e pegar ele para levar ele embora, mas não. Tá fazendo todo um processo com muito amor no coração, fazer ele despertar para a realidade através do amor, né? Mas então é isso. Se Deus quiser, semana que vem a gente já vai para o capítulo 9, que continua ainda nessa questão, para a gente entender essa história que aconteceu em Lisboa, ali a respeito dessa perseguição dos judeus e a Inquisição portuguesa, como que ela foi bem perversa mesmo, né? Eles falam que eles foram muito cruéis, né, nos seus objetos de tortura, no sentido de simplesmente querer que a pessoa mudasse, aceitasse Jesus. É muito complicado. A mente da gente não dá para entender direito. Em nome do Cristo, torturar, matar, e acha que está certo, né? A nossa ignorância, como que a gente se perde dentro dos conceitos, daquilo que a gente acredita que é certo, né? Então é isso, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós agradecemos sempre pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos trabalhando rumo à eternidade, à conscientização da vida imortal e a nossa responsabilidade com nós mesmos, no sentido de estar cada dia nos renovando. Abençoe a todos, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe até semana que vem ou a qualquer momento, né? Grande abraço.